O Loki não gostou do Luffy, e o motivo pelo qual isso aconteceu faz muito mais sentido do que você pode pensar. Logo no episódio 1160, o Luffy se separa do bando e vai atrás do Loki, sem saber que é o Luffy, mas somente pela presença que ele sentiu quando estavam no reino dos blocos. E no caminho ao encontro do Loki, ele se depara com alguns lobos. Mas o Loki sente aquilo a quilômetros de distância e ele espanta todos os lobos apenas com a sua voz, algo de veras impressionante. E logo depois, o Luffy segue em direção à sua voz. E após chegar na caverna, o Loki olha para o Luffy e pergunta por que ele está ali. E logo a seguir, o Luffy diz que ele não é daquele lugar, apenas sentiu a presença dele e ele foi até o encontro do Loki. E logo o Loki diz que entendeu o motivo pelo qual ele está ali. Ora, Luffy. 海賊王になる男だ。 Porque o Luffy não sabe no perigo em que ele está ou no problema em que ele se meteu, pois ninguém da ilha de Elbaf ia até o encontro do Loki. E o motivo é muito óbvio, não apenas a força e nem a fruta do diabo que ele tem. E por esse motivo o Loki fica intrigado com a chegada de Luffy. O Loki pede ao Luffy para que ele possa se apresentar. E o Loki diz que depois da apresentação do Luffy, ele também iria se apresentar. E logo em seguida, o Luffy se apresenta. Mas, alguns minutos antes, no barco dos guerreiros de Elbaf, contam a história de que o Loki matou o seu próprio pai. Tudo isso para obter uma Akuma no Mi que ele tanto desejava. Algo que tornou ele ainda mais temido e odiado pelo povo de lá. Até chegar ao ponto de ele ser exilado e trancado numa caverna, até amarrado com correntes. E mantendo ele fora de conexão com o mundo exterior, mesmo ele tendo se tornado um recém-membro dos piratas. その王子は呪いの王子と呼ばれている。呪い？悪の限りを尽くすそいつは数年前から貼り付けの刑にされてたんだが、青や逃げ出しそうになり、戦士たちが総出で取り押さえたんだ。エルバフの巨人が総出で？ありえんのか、そんなこと。ああ、奴の頭のネジはぶっ飛んでる。エルバフの王家に伝わる伝説の悪魔の実欲しさに王である父ハラルドを殺し、その身を食いやがった。もしやそいつの名は。そうだ、次に奴を解き放てば世界はぶっ壊れる。あいつはエルバフの恥だ。呪いの王子ロキ。E essa atitude do Loki prova que ele não tinha afinidade nenhuma com os reis, pois ele matou o próprio pai, e sendo o pai um rei, prova que ele teve algo especial, provavelmente a força descomunal que ele teve, mas mesmo assim o Loki conseguiu derrotar ele até chegar ao ponto de matar, algo que prova que o nível de força de Loki vai muito além do que todos os espectadores podem imaginar do que ele pode conseguir fazer. E na apresentação, o Luffy diz que quer ser Rei dos Piratas. E o Loki não gostou nem um pouco dessa expressão, pois ele é literalmente o contrário daquilo que o Luffy está prestes a se tornar, pois ele deseja destruir o mundo. そして俺は世界を終わらせる。太陽の神ロキ。 Isso não deixou Luffy surpreendido ou impressionado, mas mesmo assim isso não alinhou o caminho dos dois, porque eles têm destinos muito diferentes, porque para o Loki realizar o seu desejo, ele vai ter que matar todos os reis, em busca de alcançar a fama e o prestígio. Então o Loki de cara já é o adversário para o Luffy. Mas isso é apenas o que nós podemos concluir, não é nada afirmado, e pelo Don
do Luffy se tornar amigo dos inimigos dele, basta ele ver que eles mudaram, é bem provável que depois de um tempo eles possam ter uma afinidade ainda mais próxima. Ou o Oda tenha um recheio de caramelo preparado para esse roteiro. Mas, de qualquer forma, o Loki vai continuar sendo subordinado do Luffy, ou aliado. Então, gostando ou não dele, ele vai ter que continuar seguindo as regras do Luffy ou se dando bem com o Luffy, assim por dizer. Mas sendo que ele matou o rei, que era o próprio pai dele, é bem provável que ele não tenha nenhum respeito ou afinidade com o Luffy só por causa desse cargo que o Luffy tem. E nem os gigantes de Elbaf conseguiram impedir ele. Então isso prova que ele pode muito bem vencer o Luffy, mas isso é apenas um debate, não é nada ainda confirmado. E se você não entendeu como Loki virou aliado ou subordinado do Luffy, comenta Elbaf que eu farei um vídeo explicando tudo isso de ponta a ponta. E antes de sair, podes me agradecer deixando o like e se subscrevendo no canal.